A gente vai falar sobre conceitos básicos em dor, tá? É uma aula super importante porque os conceitos, eles são básicos, ou seja, eles são fundamentais, mas eles não são inteiramente simples. E o que acontece é muito diagnóstico errado ou diagnóstico que simplesmente não é feito, tá? Assim, você não consegue tratar um paciente se você não consegue enxergar que ele está com uma dor que precisa ser tratada, tá? Então, muito bem. Meu Zoom tá com um delay aqui. Deixa eu botar a tela no cantinho. Então, sobre o que a gente vai falar nessa aula? Importância, definição, fatores, classificação, conceitos, conclusões e aplicações práticas, né? Aquela uma aula bem tradicional hoje. A parte de fisiopatologia, então vai ficar na outra aula. As principais síndromes dolorosas vão ser nos próximos dias, tá bom? A avaliação e diagnóstico, a gente vai falar um pouquinho dentro de cada síndrome, mas até o intuito desse curso não é falar muito a fundo em diagnóstico e tratamento, mas sim avaliação e possíveis complicações também, tá? Então, meu Deus, é muita coisa para ver. O mundo da dor é super vasto. Como qualquer outra especialidade da medicina, hoje a dor ela é uma área de atuação na minha especialidade, mas a coisa existe todo um caminho, um caminho para tornar a dor uma especialidade, tá? Então, não se assustem. Então, o que é? A gente acabou de falar dos conceitos que a gente vai partir do princípio, né? O Newton, na apresentação, falou. A dor é subtratada e as informações são cruciais, porque todo mundo que vê paciente um dia vai ver um paciente que sofre com algum tipo de dor. Isso não tem como escapar. Então, o que acontece? Ela é um sintoma inespecífico. Paciente tem febre? Tem. Paciente tem taquicardia? Tem. Paciente tem dor? Super inespecífico. Você fala assim para um paciente, o paciente está com dor, o paciente está com febre. Você fala, e aí? Então, mas, se você conseguir esmiuçar o tipo de dor e conseguir classificar, e aí vem toda essa importância de conceito, você consegue até identificar a doença do paciente, tá? É um sintoma esperado em traumatismos e cirurgia, tá, gente? Totalmente esperado. Porque ele indica a lesão tecidual e ele cessa com a cicatrização, geralmente. Então, o paciente opera, você tem todo o processo de cicatrização. Quando esse processo termina, a dor vai diminuindo até que ela vai embora. Ela estava ali com um caso de dor aguda que não virou dor crônica. A gente vai discutir sobre isso mais para frente, tá? É um sintoma recorrente, típico de algumas doenças. Aí eu coloquei exemplos, tem muitos exemplos. Enxaqueca, artrose, artrite, câncer, que seja, né? Quando o sintoma persiste, e a gente vai falar sobre isso também, virar crônico, vira doença. Então, uma fibromialgia, uma dor pós-operatória persistente que cronificou, uma lombalgia crônica, uma cefaleia crônica, uma dor neuropática diabética, por exemplo, né? E a dor tem alta prevalência independente de sexo ou etnia. Só para lembrar, então, que prevalência é incidência versus duração média. É importante esse conceito, vocês vão ver isso em todos os lugares, tá? Epidemiologia estuda distribuição, os determinantes da história natural da doença, certo? Certo. Então, vamos lá, alguns números, porque nós adoramos números. Então, lá, PS. Estima-se que a principal causa de procura no PS é 90% das consultas. O que são os outros 10%? Uma diarreia, uma febre, tudo sem dor. Ah, mas o paciente procurou porque ele estava com diarreia e dor abdominal. É sempre assim, geralmente vem associado com alguma coisa, mas é 90%, é muita coisa. Estima-se que 35,5% da população adulta sente dor crônica, tá? Esses dados variam um tiquinho de país para país, mas fica assim, entre 30 e 38, cada país que você vê, que são dados da OMS. Cerca de 75% dos doentes com câncer sentem dor, então, gente, 3/4 dos doentes com câncer sentem dor, ou seja, é previsível, a gente consegue se planejar para melhorar esse cenário. Se no mundo acredita-se que ocorram mais de 240 milhões de cirurgias, esses dados aqui são de 2018, tá?
Dor pós-operatória acontece em 30% a 70% dos pacientes. O número varia que depende do tipo de operação. E a dor pós-operatória é aquela dor que você sabe que vai acontecer, tá? Está mais prevalente em mulheres em populações vulneráveis, de um modo geral, mas não é para todas as doenças. Quando a gente olha doença por doença, tem algumas, óbvios, que são mais prevalentes em homens e mulheres. Tem alguns países, aí eu vou citar, por exemplo, Portugal e Alemanha, tá? Que é a doença mais prevalente, a segunda mais prevalente, perdendo só para hipertensão, você vê a importância. E no Brasil, esses dados aqui são de 2020, se gastou aqui 2,3 bilhões de reais nos planos de saúde só com gastos em dor crônica. Aí tem essa matériazinha aqui do G1, veja bem a data, gente, é 2017, a gente está falando de alguns anos atrás. Esse trabalho aqui foi um levantamento que eles fizeram a prevalência de dor em cada estado. Mas vamos pensar o seguinte, se a gente tem um problema em diagnosticar, a gente tem um problema em fazer com que esse paciente tenha acesso ao serviço de saúde, será que esses números são reais? Será que esses números não são muito maiores? E esses números aqui, a gente vê, será que toda a população aqui do norte e do nordeste que tem acesso carente ao sistema de saúde, será que os números não são maiores? Com certeza são, tá? E vocês veem que eles não são dados pequenos. Muito bem. E aí, qual que é a importância da gente estudar dor, da gente tratar o paciente? Claro, eliminar o sofrimento do paciente, ou pelo menos minimizar? Sim. Mas quando você controla a dor do paciente, você facilita o processo de recuperação de doenças causadoras. O paciente que sente dor é um paciente que está em processo de estresse, é um paciente que tem algum processo inflamatório ocorrendo, é um paciente que tem muita via neuronal ativada, e isso atrapalha na recuperação da doença de base, ou no trauma, ou na cirurgia. Você tem várias comorbidades associadas à dor. Por exemplo, depressão, insônia, isso também atrapalha os processos? Também atrapalha. Atrapalha a qualidade de vida? Também atrapalha. E o paciente que sente dor é um paciente que dá despesa. É um paciente que trabalha menos, é um paciente que não participa socialmente, é um paciente que procura mais o serviço de saúde, é um paciente que exige mais. Tá? Então, a gente quer estudar a dor, quer tratar esses pacientes para poder oferecer saúde e qualidade de vida, qualidade de vida dentro do conceito de saúde, claro, e diminuir esse impacto econômico também, para o paciente, para o médico, para as instituições e para a própria sociedade. Então, quando a gente fala que a gente tem até dificuldade de passar um procedimento no convênio, explicar o que está acontecendo, por que aquele paciente precisa fazer aquele exame, enfim, que seja, quando se entende que se a gente conseguir controlar a dor desse paciente, vai ser muito mais vantajoso até para o convênio, a gente está falando aqui de número. Esse processo começa a se tornar mais interessante, não só para o paciente e para o médico, que quer ver a saúde do paciente estabelecida, mas como a própria instituição, e a gente consegue reabilitar e devolver esse paciente para a sociedade, para ele poder participar da sociedade de novo de uma maneira plena. Tá? Então, muito bem. Definições, então. A IASP, que é a Sociedade Internacional para Estudos de Dor, vocês vão ver muito esse nome aqui, tá bom? Tem uma definição que eles lançaram lá em 79. Essa definição começou a ser revista em 2018, em 2020, veja só, ano passado, eles lançaram uma revisão desse conceito. Então, isso daqui, vocês, todo mundo vai ouvir falar isso aqui. Experiência sensitiva, emocional, desagradável, associada ou semelhante àquela associada a uma lesão tecidual real ou potencial. Qual que é a diferença? Antes não tinha essa lesão aqui, semelhante associada, lesão potencial, porque a ideia que a gente tinha mudou um pouquinho, tá? Esses conceitos foram refinados ao longo do tempo. E aí a dor é sempre subjetiva, cada indivíduo aprende a aplicação do termo através de experiências relacionadas às lesões prévias. Então, eu, Luciana, mulher brasileira, quebrei a minha perna e estou tendo dor na hora de fazer fisioterapia. Será que, vamos chutar o nome, o Takeda lá no Japão, que tem a mesma idade que eu, que também é médico, que também quebrou a perna na mesma situação, e ele está fazendo fisioterapia, será que ele vai relatar a dor do jeito que eu relataria? Será que ele vai dar os mesmos scores parecidos? Será? Provavelmente não. Eu estou falando de todo um panorama, a gente está falando de genética, a gente está falando de
de sexo, a gente está falando de identidade de gênero, a gente está falando de país, assim, então por isso que se fala que é subjetivo, porque a gente não consegue fazer o outro sentir a sua dor, vamos falar assim. Muito bem. Então, para que eu preciso saber da definição? Por quê? Porque se a gente definir claramente, a gente consegue acessar a dor e manejá-la melhor, correto? Aí, o que a IASP fez? Além dessa definição, eles fizeram assim, olha, a definição é essa, mas vamos aplicar mais 6 notas a respeito dessa definição, que é para ficar claro que todo mundo entende o que é. Então, primeira nota. A dor é uma experiência pessoal que é influenciada em graus variáveis por fatores biológicos, psicológicos e sociais, foi o exemplo que eu acabei de dar. Dor e nocicepção são fenômenos diferentes. O Dr. Neuto vai falar um pouco o que é nocicepção, tá? A dor não pode ser determinada exclusivamente pela atividade dos neurônios sensitivos. É um conceito bem moderno. Através de experiências de vida, as pessoas aprendem o conceito de dor. A gente não nasce sabendo o conceito de dor, a gente sente dor. E, aliás, tem pesquisas mostrando que o feto já sente dor. A gente, antes de nascer, já existe, já no final da gestação, uma hiene já sente dor, tá? O relato de uma pessoa sobre a experiência de dor deve ser respeitado. Isso é super importante. Se a pessoa falou que está com dor, está com dor. Ah, mas essa pessoa é aquele paciente que é poliqueixoso, que ele gosta de reclamar bastante aqui, mas quando se fala de dor, não existe reclamação, existe um sofrimento. Esse paciente está querendo te mostrar alguma coisa. E aí você tem várias maneiras de acessar. E tem aquele paciente também que não fala, tá? Ele está sentindo dor, mas ele acha que ele não tem que falar. Também tem um outro extremo também, tá? Então, embora a dor seja cumpra um papel adaptativo, ela tem um fator de proteção, ela pode ter efeitos adversos na função do bem-estar social psicológico. Se é uma dor muito impactante, mesmo ela sendo aguda, ou se ela se tornou crônica, que aí ela virou doença. A descrição verbal, que é uma das mais importantes para a gente, né? O ser humano é uma pessoa que gosta de falar. Ela é um dos várias maneiras que a gente tem para expressar a dor, uma das principais. Mas a incapacidade de comunicação não invalida. Ou um animal, por exemplo, gente, não sei se tem um veterinário que se inscreveu aqui no curso, mas assim, o animal também sente dor, sente dor, ele só não consegue falar pra gente. Corporal. Uma criança que ainda não sabe expressar o conceito de dor, ela também tem outras maneiras de mostrar para você. Um RN, gente, tem maneiras de mostrar para você. Tá? Então, isso é super importante. Aqui a gente fala, né, que são a dor nas populações vulneráveis. Então, aqui é uma comparaçãozinha aqui dos conceitos da IASP, né? Essa publicação aqui da PEN é bem famosa, tá vendo? 79, uma definição que foi evoluindo aqui. Então, em 2018, começaram a fazer a Task Force, em 2020, revisaram os conceitos e colocaram, inclusive, as notas, tá? Muito bem. Aqui é só um briefing aqui de fisiopatologia, que o Neuto vai falar. Então, lá, 1600... Então, com o microfone aberto. Em 1644, então, se acreditava que a gente tinha um sistema de dor, um canal direto que vai da pele para o cérebro. Tu pôs o dedinho lá no fogo, queimou, era um canalzinho, um nervo que seja, que ia direto, eles falavam que era uma veia que ia direto para o cérebro e levava o conceito de dor. Então veio, século XXI, estímulo nervoso, leva para o cérebro e ele processa a dor. Ele modula a dor e ele manda uma resposta de volta. A gente também tem uma resposta medular, claro, mas tem o processamento, o sentir dor vem do cérebro. E aí, hoje a gente fala assim, nossa, mas precisa ter uma lesão na periferia, que eu deixei o pontinho de interrogação ali para a gente poder ter dor. Hoje a gente sabe que não exatamente. A dor ela pode ser só central e não ter uma lesão do sistema nervoso periférico. Eu coloquei essa figurinha aqui porque ela é bem emblemática, tá bom? Então, não necessariamente ela vem só pelas terminações nociceptivas. E hoje é um modelo muito, muito, muito mais complexo, tá? É que esse daqui é aquele modelo clássico. Isso aqui, qualquer aula de dor, você vai ver uma fotinho dessa em algum cantinho. Então, a tal da experiência multidimensional. A Cecily Saunders é uma médica paliativista. Ela foi uma enfermeira durante a Segunda Guerra Mundial e ela ficou inconformada como se tratavam os pacientes. Se tratavam muito mal os pacientes tinham dor, ela ficou revoltadíssima.
Aí ela foi lá e estudou, virou médica. E aí, lá na década de 70, ela virou paliativista aqui, e ela foi publicar as coisas, já estava bem velhinha, assim. E aí ela publicou o conceito de dor total, que é um conceito que a gente usa até hoje, então que a dor é uma experiência física, emocional, social e espiritual, inclusive, tá? E aqui espiritual, gente, não é uma experiência religiosa, é espiritual, é outra magnitude, tá? Ou seja, ela tem uma esfera sensitiva, uma esfera afetiva, uma esfera cognitiva, uma esfera neurovegetativa, correto? Essa é uma imagem aqui de ressonância magnética funcional, mostrando aqui um paciente com dor, as várias ativações aqui. Então, tem córtex somatosensitivo primário, cingulado anterior, córtex pré-frontal, várias partes do cérebro ao mesmo tempo, mostrando o quão complexa é a experiência de sentir dor. Então, vamos lá, gente, mas assim, o que predispõe a gente a sentir dor de um jeito? Por que eu sinto de um jeito? Por que o Takeda lá do Japão sente de outro? Tá? Por que a Ângela em Portugal vai sentir de outro jeito? Então, a gente tem o envolvimento da nossa cognição, a dor envolve aqui atenção, distração, hipervigilância, capacidade de enfrentar. Ela está dentro de um contexto, dentro de crenças pessoais, expectativas, tem aí o conceito de placebo. Você tem uma lesão que está envolvendo o seu sistema sensitivo, que tem uma sensibilização central periférica. Você tem os fatores que te influenciam diretamente do ambiente e a própria genética do paciente que está sentindo dor. Você envolve o humor, você tem depressão, ansiedade, muitas vezes, muito, muito frequente. Você tem todo o envolvimento de estrutura, você tem uma disfunção das vias opioides, dopaminérgicas e até uma atrofia cortical quando você está falando de dor crônica. Então, de novo, a complexidade é muito fator predisponente. Tudo bem, gente. Gente, se eu estiver falando de pressa demais, vocês avisam, tá? A classificação, ela não é uma classificação única. Então, como ela não foi muito complexa, a gente pode classificar ela de acordo com o tempo, natureza da dor, localização, intensidade, a qualidade da dor, e aí você traduz isso em diversas síndromes dolorosas, tá? Mesmo dor aguda ou na dor crônica. Essas síndromes dolorosas, elas têm características clínicas específicas e elas vão determinar o tratamento. A gente consegue afinar a cone para levar o melhor tratamento para o seu paciente. Então, temporalidade, a gente está falando de dor aguda ou crônica, a gente vai ver cada um dos conceitos separadinhos, tá bom? Ela tem uma origem que pode ser uma dor nociceptiva, neuropática, uma dor nociplástica ou disfuncional, tá? Uma dor mista. Ela pode ser de acordo com a localização somática, visceral, central, periférica. Intensidade aqui, isso é bem discutido aqui, a gente deixou o conceito aqui bem geral, assim, de dor fraca, moderada e forte. E aí os tipos, a qualidade de acordo com os escritores, que a gente vai falar sobre eles, a parte mais divertida da aula. E as próprias síndromes dolorosas, que a gente vai abordar aqui ao longo do curso ou em outras aulas, né? Síndromes dolorosas, a gente tem várias, que são as principais. Então, tem dor oncológica, pode ser no sítio primário, no tumor, comprimindo alguma coisa, pode ser na metástase, pode ser decorrente do próprio tratamento, gente, quimioterapia pode dar lesão neuropática pós-quimio. A dor que a gente chama aqui disfuncional, que na verdade é dor nociplástica agora, né? Cefaleia, fibro, síndrome intestina irritável, etc. Dor complexa regional, dor fantasma, desorientação, são os pacientes amputados. Dores musculoesqueléticas, que aí é um verdadeiro balaio de gato. Dor pleurítica, dor torácica. Plexiopatia, dor neuropática. Dor visceral, dor vesical, retal, vísceras ocas encapsuladas, todas, né? Dor orofacial, dor pós-operatória, dor no trauma, dor transitória, que é a dor cotidiana, e até a dor nas populações especiais, idoso, gestante, criança, imunossuprimido, é um mundo à parte. Para cada uma dessas síndromes, para cada uma dessas populações, tem um jeito da gente fazer diagnóstico e a gente abordar esses pacientes. Então, muito bem. Dor aguda e dor crônica. Então, o desenho aqui, cedido pela minha querida amiga. Aqui temos pôs a mão no fogo, doeu, que é o clássico, né, da lesão do fogo, porque isso aqui a gente faz por arco reflexo, a gente nem pensa que tá doendo para poder tirar a mão, que é o reflexo protetor. Ou seja, a dor aguda, ela é útil. Para que serve a dor? Ela protege a gente. Então, você imagina que você virou um homem ou mulher das cavernas e você quebrou o pé.
Se você está fugindo de um bicho, você não viu que você quebrou o pé, você vai continuar correndo do mesmo jeito, você vai machucar mais ainda a sua perna. Só que sua perna dói, você presta atenção onde está doendo, e aí você vai atender o seu ferimento. Ou seja, uma resposta normal e previsível de estímulos nocivos. Dano tecidual, tá, gente? Qualquer tecido do corpo, mecânica térmico-química, definição clássica, função protetora. No tempo limitado, geralmente ela está limitada à reparação, cicatrização da lesão, né? E o estímulo, ou então ela cessa quando o estímulo cessa. Você tirou o dedo do fogo, parou de doer se você não fez uma lesão ali por fogo. Tende a ser mais intensa no início, tá? Isso tem a ver de acordo com as fibras que foram atingidas. E associadamente é típica de trauma, cotidiano e pequenos procedimentos. O que a gente quer dizer com isso? Então, trauma. Bateu alguma parte do corpo, quebrou alguma parte do corpo, cortou alguma parte do corpo, lesão do cotidiano. Você chutou a cadeira sem querer, você deu uma martelada no seu dedo, você mordeu sua língua, pequenos procedimentos. Uma punção venosa, por exemplo, ou qualquer outro pequeno procedimento dia a dia, tudo isso são dores agudas e são dores corriqueiras e que a gente vai sentir dor todo dia, são pequenos episódios de dor, tá? E a dor crônica aqui é aquele paciente que acordou, você vê, ele tá na cama, acordou com dor, tem dor no decorrer do dia, ele não precisou de um estímulo externo para fazer ele sentir dor. Claro que, assim, paciente com dor crônica também tem as situações onde você piora a dor, onde você vai estimular o aparecimento, sim, né? Não é tão simples assim. Bom, pela definição, né? Uma dor persiste por mais de 3 meses, é discutido, o pessoal fica entre, é 3 e 6, é 3 e 6. 3, né, pela IASP. Geralmente 1 mês após a resolução de lesão, maior parte do tempo. Geralmente 1 mês após a lesão, cicatrizou e a dor não passou, você já começa a ser paciente e está cronificando, tá? A dor continua na presença na presença de contiguidade ou ausência de patologia que você não consegue demonstrar, tá? Não responde aos tratamentos usuais para dores, para os tratamentos usuais de dor aguda, degrada a saúde, qualidade de vida e capacidade funcional. É claro que a dor aguda, no momento que ela acontece, ela também vai interferir na saúde, qualidade de vida e capacidade funcional, mas é tudo temporário. A dor crônica, ela interfere de maneira contínua. Se você não fizer alguma coisa para tratar ela vai continuar piorando todas essas funções. Provoca alterações importantíssimas de humor, não tem nenhuma função protetora, você já sabe que o problema está ali, o seu corpo não precisa te avisar, tá? E tudo isso, então, é uma experiência resultante de aferência nociceptiva e supressão segmentar e subsegmentar. Vai ser tudo visto na aula de fisiopatologia. Estou jogando os conceitos aqui para vocês irem entendendo, tá? Então, muito bem. Outras diferenças entre dor aguda ou crônica são coisas super importantes. Essa tabela aqui é super clássica, tá, gente? Também tem toda a aula de dor aguda e crônica. Então, a gente já falou aqui do tempo, né? Menos de 3 meses, mais de 3 meses, mais ou menos, né? Uma delimitação boa, dor aguda, dor crônica é uma coisa geralmente um pouco mais vaga, né? Sistema nervoso simpático, de fuga ou ataque. Na dor aguda, ele é vívido, você tem uma resposta muito importante, e na dor crônica ele vai esmaecendo, que é uma adaptação fisiológica para você ter um gasto menor de energia, né? Afinal, já a dor crônica não tem mais essa função protetora. Você tem, assim, existem trabalhos onde falam que na dor aguda é mais comum você ter ansiedade, na dor crônica depressão, mas na verdade a gente sabe que a ansiedade está muito presente também na dor crônica, e um paciente com dor aguda pós-operatória ele também pode experienciar depressão. Aqui só é um pouquinho mais prevalente em um lugar e outro, tá? Extensão de lesão, então, em relação com a cura da lesão. Então, a dor aguda é boa, desaparece, a dor crônica ela é fraca e persiste. O tratamento, geralmente, da dor aguda, ele é um tratamento mais simples, as respostas são boas. Na dor crônica, ele é complexo, é um tratamento demorado, é super complexo tratar paciente com dor crônica. Você tem modificações musculares pequenas na dor aguda em geral, nem sempre, tá? Quando a gente está falando de trauma, isso não é assim. E maiores na dor crônica. O que a gente quer dizer com modificações musculares? Então, um paciente com dor crônica é um paciente que tem perda de massa muscular, é um paciente que vai se movimentar menos, vai ter problema, por exemplo, nas articulações, e assim continuamos. Modificação do sistema modulatório da dor. Na dor aguda, você não precisa dessa modificação, porque você tem uma resposta nervosa simpática maior. Na dor crônica você tem. Faz parte da fisiopatologia da dor crônica. Modificações comportamentais e neurológicas são pequenas na dor aguda, na dor crônica são acentuadas, porque a dor é a própria doença.
E os custos financeiros e sociais na dor aguda, eles são mais limitados, mais fáceis de calcular, e na dor crônica eles são muito maiores, mais prolongados e mais difíceis de calcular, porque cada paciente responde de um jeito muito diferente para o tratamento de dor, e depende muito do tipo de doença que você está falando. Na dor aguda, como a resposta do tratamento é muito melhor, é mais fácil, mas só você calcular os gastos são menores. Por quê? Porque o tempo de tratamento é menor, tá? Aí aqui, então, a gente estava falando, então, da classificação que você tem a dor nociceptiva, a dor neuropática, a dor nociplástica disfuncional e a dor mista, tá? Que entra mais de um componente. Então, aqui é um esquema bem basiquinho, né? Onde a gente tem um estímulo aqui na ponta do dedo, furou o dedo, você tem a transmissão que vai aqui para a medula. Aí a transmissão continua até o cérebro, no cérebro você percebe, você tem uma modulação do sistema descendente, e aí você volta a resposta lá para o seu dedo. De acordo com aonde acontece aquela resposta, aonde está o problema, o que foi machucado, a gente divide, então, nossa afetiva, neuropática, nossa plástica ou mista. A gente já vai falar um pouquinho melhor sobre isso. Tá? Localização, então, ela pode ser somática ou visceral, central ou periférica. Por que você faz essa diferença, né? A dor visceral, né, que a gente estava vendo ali das vísceras, ela é um pouco diferente, ela tem uma localização um pouco mais difícil. Por quê? Porque a gente não tem receptor de dor do jeito que a gente tem na periferia, na pele, nos nervos periféricos, nos ossos. Então, ela fica uma dor que a gente fala de surda. Já devem ter ouvido o paciente falar isso, certo? Tanto que você tem muita dor referida. Então, o que a gente fala, né? O paciente, por exemplo, não tem aquela história de paciente que tem pancreatite aguda. Gente, o pâncreas está onde? Aqui no meio do tórax. Se o paciente não refere dor no ombro, refere dor referida. Não é assim que funciona? Paciente com infarto agudo do miocárdio, uma dor torácica. Ele não refere muitas vezes uma irradiação, uma dor referida aqui para o membro superior esquerdo, que são as clássicas, né? Aí aqui tem um mapinha bem interessante, né, das mais comuns. E cuidado, porque essas dores referidas, elas geralmente são de dor visceral, ou a gente tem um caso bem especial, que são os casos de dor musculoesquelética, que a gente vai falar sobre isso na aula de dor musculoesquelética e dor miofascial também, tá bom? Lembrando que o nosso corpo, ele obedece uma distribuição das raízes nervosas, né? Tá aqui a nossa coluninha, tá? Com a distribuição dermatomérica, tá? São os dermátomos. Então, se você tem uma lesão ali de, por exemplo, C8, a gente vai ali ver aonde ocorre ali, aonde eu vou ter perda de sensibilidade, onde eu vou ter alteração, tudo isso é importante para o exame físico, para identificação da dor, tá? Central e periférica tem a ver com o sistema nervoso central e o sistema periférico, bom? Muito bem, esse aqui é uma classificação vaga. Eu falei, nossa, mas chama a dor de acordo com a intensidade de fraca, moderada ou forte. Como assim, né? Porque a gente usa muito uma escala de categoria verbal ou a escala visual analógica. A gente já fala um pouquinho melhor sobre isso lá na aula de dor como quinto sinal vital. E aí a gente tem uma ausência de dor ali, que seria o zero, né? Uma dor fraca, moderada, forte, uma dor insuportável ali, que é o que o pessoal fala que é mais que 10, né? Então, a gente divide ali os números mais ou menos, a gente usa isso para guiar o nosso tratamento. Nossa, mas por que mais a dor que é fraca para mim não é fraca pro Takeda? A dor que é forte para mim não é forte lá pro Takeda. Por quê? Isso aqui é uma escala de autoavaliação. Então, o que eu chamei de dor moderada hoje, eu estou sentindo dor e dou uma nota 5 para minha dor, para minha enxaqueca, por exemplo. Fiz um tratamento, fiz um remédio de resgate, e aí a enfermagem vem checar comigo se eu tô melhor. Eu fui lá no PS e fui lá tomar remédio para minha migrânia. E aí eu vou falar assim, nossa, mas a minha dor agora, deixa eu pensar, ela tá mais fraca. Então, acho que ela tá 1. Então, é uma escala de autoavaliação, tá, gente? É para isso que serve. A gente vai falar um pouquinho melhor dela. Descritores, gente. Descritor aqui é muito divertido. McGill e colaboradores fizeram esses descritores aqui, que foram traduzidos para a língua portuguesa em 95, faz tempo, assim. Gente, olha a quantidade de descritor. Gente, quem nunca atendeu o paciente, que o paciente, você pergunta para a dor, da dor, o paciente fala assim, não, mas então, senhor fulano, mas me explica como que é essa dor no ombro que você está sentindo? Ah, é uma dor doída.
mas é uma dor doída, mas tipo, mas é uma facada, é uma pressão, né? É uma pontada, não, é um monte de formiga andando no meu ombro e parecem que elas vão me mordendo. E assim, tem as mais variadas descrições, porque isso é de acordo com o background de cada pessoa. Então, assim, né, é uma dor que repuxa, é uma dor pavorosa, é uma dor de arrancamento, é uma dor amedrontada, né? É uma dor esparramada. Então, esses daqui são todos os descritores, eles estão separados por grupos, tá? Você veja assim, são 20 grupos com vários escritores, cada um, os menores grupinhos aqui, tem 2 aqui, mas o resto tem tudo mais aqui. E até divertido de ler, porque você começa a lembrar, né? Para quem já entendeu, o paciente tem visão de ambulatório, você começa a lembrar, fala assim, nossa, é uma dor esfolante, é uma dor rompida, né? E tem os escritores que são super comuns, né? Dor em pontada, dor tipo facada, né? Dor em cólica, dor em aperto, gente, mas não se preocupem, gente. Aí teve esse pesquisador aqui, que em 2009 lançou quais eram os descritores mais usados no Brasil. Olha só que maravilha. Então, daqueles descritores lá, que a gente tem lá muitos, milhões de escritores, ele pegou aqui quais eram os mais usados. Então, tá vendo? Uma dor deprimente. Gente, que uma dor deprimente. Uma dor deprimente. Para o paciente estar expressando a esfera emocional da dor dele, provavelmente. Uma dor persistente, uma dor angustiante, desastrosa, prejudicial, dolorosa, que eu falei da dor doída, né? Insuportável, assustadora, cruel, desconfortável, terrível, agressiva, dominadora, intensa, esmagadora. E para você ver, a primeira palavra que o paciente fala para você, quando você pergunta para ele, a não ser que você esteja guiando a entrevista, tá? Se você pergunta assim, me fala o que você sente da dor, eu não vou te falar nenhuma, eu não vou te sugerir se é facada, pontada, o que seja. E ele provavelmente vai te dar um desses escritores, ele não vai falar para você em facada, em queimação, em pontada, em aperto, ele vai te dar um desses escritores. Ele vai associar primeiro a esfera emocional da dor. Isso é bem interessante. Lembrem desses escritores. Então, a gente estava falando aqui, voltando para os conceitos ali de dor nociceptiva, neuropática e nociplástica, que o Newton vai falar melhor. Dor nociceptiva, a gente tem um estímulo nocivo, tem uma inflamação, tá? A dor neuropática, a gente tem uma lesão nervosa do sistema nervoso, uma lesão direta do sistema nervoso periférico. E aí você tem múltiplos mecanismos atuando no nível central. E a dor nociceptiva, você não tem lesão, você não tem inflamação, você não tem lesão nervosa na periferia, você tem uma alteração do processamento central. Você tem uma alteração lá na percepção da dor. Você não tem uma alteração direta ali nos mecanismos de transmissão da dor. Então, a gente falou aqui no começo da aula desse sistema super basiquinho aqui, né? A gente tem uma lesão aqui, subiu, deu uma voltinha aqui, voltou e teve a resposta. A dor nociplástica, isso não acontece, tá? Então, muito bem. Então, a dor nociceptiva pode ser somática ou visceral, então, tem a dor, então, diretamente nas vísceras, uma dor isquêmica, uma dor oncológica, sem lesão nervosa, claro, uma dor cervical, por exemplo, isso aqui são exemplos, tá, gente? Uma dor primária neuropática pode ser periférica, uma cetalgia, uma neuralgia, um zoster, central, um AVC, uma lesão medular, um Guillain-Barré. Você tem a dor mista, onde você tem os dois componentes. Por exemplo, a própria dor oncológica pode ser mista. Uma dor lombar com lesão nervosa pode ser mista, tá? E por que é tão importante eu dividir essas dores? Porque isso vai fazer toda a diferença na hora de tratar. No tratamento multidisciplinar, para cada área que você for tratar, tratamento farmacológico, não farmacológico, reabilitação, tudo isso faz diferença. Muito bem, aí as consequências diretas da dor. Você tem uma complicação de mobilidade no aparelho locomotor, né? O paciente com dor, ele vai se movimentar menos, claro. Você vai ter distúrbio do sono, vai ter diminuição de apetite, vai ter uma alteração da nutrição, às vezes na dor crônica você tem até um aumento do apetite, muitas vezes. Depressão do sistema imune, você tem maior suscetibilidade à doença, o paciente fica com alteração sim. Dependência de medicação, dependência de famílias e cuidadores, uso inapropriado excessivo do sistema de saúde, isolamento, sociedade e família, ansiedade e medo, frustração, depressão e suicídio. Lembrando que a intensidade que a gente tem na nossa percepção, ela causa esse desprazer imediato, isso causa sofrimento, isso causa uma alteração direta no comportamento. Vide todas essas consequências aqui de dor. Então, conclusões práticas, gente.
A dor é uma experiência mental, gente, mas a dor é uma experiência mental? Sim, a dor é uma experiência que acontece, é processada na sua cabeça, tá, gente? A dor é usualmente interpretada como resultado de lesão tecidual, mas pode, no seu caso, uma dor plástica, você não tem uma lesão tecidual, que é aquele conceito que a gente está acostumado a ver, né? E a dor é individual, gente, uma experiência multifatorial, influenciada pela cultura, idade, gênero, emoção, estado cognitivo e expectativas, tá? Essa parte das expectativas é bem importante para aquele paciente que a gente chama de catastrofização. Aquele paciente que ou por uma psique que leva a isso, ou por alterações da vida que levaram a isso, aquele paciente que a gente que fala, azar, que tudo tá ruim, que tudo vai ficar pior, e ele começa a antecipar que tudo vai ficar mal, esse paciente não vai bem no tratamento. A gente tem que abordar isso para poder levar ele para o caminho do melhor tratamento. Então, aqui eu queria colocar uma conclusãozinha prática aqui no paciente com dor. Então, o que acontece com o paciente com dor, gente? Então, a dor, ela consome a falta de energia ela consome a energia do paciente. Fica mais difícil o paciente ficar ativo, porque ele está com dor, já tem um mecanismo de defesa de fazer ele querer ficar parado, e ele está sentindo menos energia, porque os processos da dor, elas consomem energia no corpo da gente. O paciente faz menos atividade, a falta de exercício piora a dor, a falta de exercício piora o humor. O paciente na dor crônica, leva a depressão, irritação, ansiedade, mesmo o paciente com dor aguda também, ele tem também uma reação aguda. Isso tudo leva a uma alteração de sono. Então, a dor modifica o sono, a ansiedade modifica o sono, tudo modifica o sono, e a falta de sono leva a uma piora da dor e uma falta de energia, você fica nesse ciclo vicioso. Então, se a gente não quebrar o ciclo vicioso, a gente não consegue tratar esse paciente. Se a gente não entender o tipo de dor que ele tem, a aplicação de todos esses conceitos, para a gente poder aplicar o tratamento correto, ele vai ficar nesse ciclo vicioso. Então, muito bem, o que a gente precisa fazer? A gente precisa de uma definição de dor. Entender o que é dor e entender os tipos de dor, para a gente poder fazer uma avaliação desse paciente. Essa avaliação é multidisciplinar, onde tem que entrar uma história abrangente desse paciente, inclusive outros tratamentos, experiências dolorosas que esse paciente teve. Estima-se hoje, gente, que um RN que seja prematuro, ele passa na primeira semana de vida dele por 140 procedimentos em média, e que esses RNs hoje são estudados, são pessoas que têm uma tendência, uma chance 20 vezes maior de desenvolver alguma doença com dor crônica. Olha só esse número, gente. A gente vai avaliar esse paciente com as escalas, para a gente poder padronizar dentro, né, do possível? Sim, a gente vai fazer exame físico detalhado para esses pacientes, então a gente consegue classificar e diagnosticar esse paciente e fazer um tratamento direcionado e multimodal, ou seja, um tratamento otimizado, um tratamento eficaz tanto quanto possível, pelo menos para poder controlar a dor desse paciente.